Alô galera, Vasco em Análise, meu canal aqui na internet, Marcelo falando. Estou soltando um vídeo sobre o julgamento do Vasco lá na Justiça Comum, que está sendo impedido de ter abertura de portões, ou seja, marcação de jogo em São Januário com venda de ingressos, depois de ouvir e ler muita coisa ontem e hoje também, notadamente para não falar besteira, né? E não ficar aqui no campo do clamor, no campo do disse-me-disse, né? E com sensacionalismo para ganhar clique, seguidor, inscrito, não é a minha linha, né? Eu vou começar aqui com a doutora Gisele, advogada do Vasco, né? Ontem ela foi indagada pelo repórter e o repórter perguntou assim: o que falta para reabrir São Januário, em que pé está a história? Aí eu pego o gancho da doutora Gisele, advogada do Vasco, pego o gancho da SAF, pego o gancho da associação do Vasco, né? Os 30% que não foram vendidos para o futebol, né? Do seu futebol da SAF, para a SAF. E me pergunto o seguinte: uma ação movida pelo MP, seja ela ação civil pública, algum ato que o MP pratique contra o cidadão, pessoa jurídica ou não, tem que ter lá, na sua petição inicial, as exigências que ele quer que sejam cumpridas, para que, em cumprindo aquilo, se libere ou se dê de volta o que foi tomado pelo Ministério Público, pelo Estado, né? Então vamos lá, explicando melhor. Houve lá um incidente contra o Goiás, Vasco e Goiás em São Januário, houve um incidente, o Ministério Público entrou com uma ação e conseguiu fechar São Januário, né? Ou seja, ficou um tempo fechado sem qualquer tipo de jogos e agora só pode jogos com portões fechados. E para portões abertos, o MP tem que falar: eu quero isso, eu quero aquilo outro, aquele outro, colocar. E aí o Vasco, como todo cidadão, tem que pegar e verificar: é crível, é razoável, é proporcional? O que é me pedido aqui é pedido também a outros donos de estádio? E aí, se for crível, proporcional, razoável, isonômico, ele vai correr atrás para cumprir. Exigência 1, 2, 3, 4, 5 e tal. Até hoje o Vasco, a SAF, né, 777 e a associação, não disseram, através de nenhum canal de comunicação para o vascaíno, para o torcedor, até para o jornalista vascaíno, quais são essas exigências? Cadê? Onde estão? E quais que eu não cumpri? Ou quais que eu estou cumprindo, quais que não são possíveis ser cumpridas, né? Para que a opinião pública tome conhecimento, para que o próprio desembargador em nível de recurso tome conhecimento, para saber se é justo ou não. Não há comunicação alguma sobre isso. Então não nos disseram quais as exigências, quais o Vasco cumpriu, quais o Vasco não consegue cumprir, quais estão sendo cumpridas. Só se fala, só se repete: catraca, biometria, blá blá blá, né? Tem muito mais coisa, né? Tem o entorno, tem segurança pública, que não é do Vasco, é do Estado. Então falta isso, esse canal de comunicação que até hoje não há. O que há é que de quando em vez se explode alguma coisa, comoção pública, ajudem o Vasco está sendo prejudicado. Sim, o Vasco está sendo prejudicado. Mas também tem que ser uma questão, uma discussão jurídica, né? E bem levada com seus termos jurídicos. Então falta essa comunicação aí do Vasco para com a sociedade vascaína, para com a opinião pública em geral, para que a gente saiba se o Vasco cumpriu ou não as exigências, né? Aí a doutora Gisele ontem: não, cabe um recurso para Brasília, e TAC. A gente está há 2 meses, cadê esse TAC que não sai? Por que esse TAC não sai? Se o TAC não sai,
O Ministério Público não é um déspota. Ele bota lá as exigências, você procura o Ministério Público para fazer um TAC. Se o MP estiver de acordo com o TAC, que é o seguinte, suspende a ação, cumpra aqui, faça um acordo que vou cumprir, né, ajustamento de conduta, e se reabre, se dá para o cidadão que foi tirado, né, se devolve ao cidadão a pessoa jurídica que foi tirada. A situação volta como antes. Então não tem essa explicação, doutora Gisele. Não tem essa explicação Vasco, não tem essa explicação Associação Vasco e não tem essa explicação SAF. É simples, né? Aí o pessoal vai lá, bota faixa no gramado, comunidade vai reclamar, presidente daqui e dali. Não, tem que ser jurídica a discussão, né? E um recurso para Brasília cabe liminar. E hoje o CPC, né, o Código de Processo Civil, você pode entrar com um recurso mesmo antes do prazo publicar. Antigamente não, né? Então, o recurso já poderia ter sido feito, já poderia ter sido distribuído, protocolizado lá. E o TAC, por que não foi feito ainda, né? Pega-se um bode expiatório, Rodrigo Terra e tal. Tá bom, quais são o que o Rodrigo Terra fez de errado? Vamos responsabilizar ele judicialmente, civil ou criminal, se for o caso, mas tem que mostrar uma conduta exacerbada dele, uma conduta abusiva, para que isso possa ser feito. E não ficar aqui com ilações dizendo, o Rodrigo Terra, promotor, está prejudicando, são 2 meses de interdição, né? E friso aqui, quais foram as exigências proporcionais, razoáveis, críveis, foram cumpridas, podem ser cumpridas, faça um TAC aqui, porque eu vou cumprir ao longo do tempo. Só se ouve falar em biometria e em catraca, isso é pouco. E falta o canal de comunicação entre você, SAF, você, associação, com o Vasco da Gama, né? Para fechar aqui esse vídeo, que é chata, essa matéria é chata, né? Queria estar falando aqui de campo e bola. Eu vou soltar um campo e bola mais tarde, né? Que domingo joga Bahia e Vasco. Mas antes, pedindo sua inscrição no canal do YouTube, aqui Vasco em Análise. Seu like lá, se for possível. TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook. Acompanhe meu canal aí. Que aqui não é um canal de oba-oba, nem um canal de teatro. É um canal, para falar a verdade, um papo de torcedor, né? De comunicador, porque hoje em dia qualquer um pode se comunicar. Um comunicador vascaíno, um torcedor vascaíno, um comunicador, torcedor vascaíno, né? Para fechar aqui, aí soltam, né? Não, porque determinou-se 30 dias para a feitura de uma perícia, aí a perícia foi para ser feita, a perita pegou, pediu 90 dias. Isso é o que mais acontece. O prazo de uma perícia, o prazo de uma sentença é o chamado prazo impróprio, não tem repercussão imediata, né? Está lá no código. O juiz tem que dar sentença em tantos dias, não. Para juiz, para perito, esse prazo não é próprio, é impróprio. Então não adianta ficar com esse argumento. Ela pediu 90 dias, não sei o quê, entrou de férias. Cara, muda, despacha-se com o juiz, despacha-se com o desembargador, muda o perito, começa alguém para fazer isso e não vir aqui e ficar falando, não, que o prazo era de 30 dias, aí passou para 90, é uma justificativa que não cabe, entendeu? E outra coisa, no TAC, uma perícia fechada não se faz em 30 dias, 60, 90, demora, depois se impugna, há impugnações à perícia, de uma parte ou de outra, então tem que se fazer o TAC, procura sempre fazer o TAC, e se o MP não quiser fazer o TAC, tem que mostrar por que ele está cometendo esse ato abusivo, tal, porque o TAC, minimamente, ele pode ser cumprido. Então é isso aí, sem ficar com choradeira, blá blá blá, estão querendo acabar com o Vasco e tal. Infelizmente, a torcida do Vasco, os baderneiros do Vasco deram causa a isso aí. E baderneiro com a camisa do Vasco, vira Vasco, né? Para o mundo ele é Vasco. Então o que acontece? Para fechar com essa história chata, né? Tudo isso aí, factoides, né? Perícia, todos contra a gente, não. Vem a público, fala, eu fiz isso e fiz aquilo, não consegui, quero fazer o termo de conduta. O que falta? Foi pedido a MP, eu vou fazer em tantos dias. Se resolve, explica o Vasco, mostra pra gente, e para com tanto oba-oba, blá blá blá, que isso não vem ao caso. Para de romantizar a incompetência, porque isso é incompetência. E outra incompetência, a licitação, parou-se de falar em licitação.
O Osório, né? Não, porque o Vasco está esperando o TCE e tal, não sei o quê. Não, judicializa isso aí, não vai sair. O TCE deixou a licitação continuar, mas para quê? Para estudar novas, quer dizer, as exigências novas lá da licitação do Maracanã, e vai ser postergado ad eternum em TPUs, né, indefinidas, né, termos de permissões de uso indefinidas. Então, a SAF é incompetente, a associação é incompetente, o corpo jurídico é incompetente e que fica aí se defendendo dessas situações todas, licitação que o Vasco não consegue brigar pelo Maracanã, o estádio que é fechado, não se consegue reabrir. Então, eu quero trazer aqui um pouco de conhecimento para o público, para o vascaíno leigo, para parar de ser enganado, né? A associação do Vasco, os 30% que não foram vendidos, a SAF, todos vocês são culpados. Fiquem com Deus, Vasco da Gama em análise.